Os micro e pequenos negócios em Minas Gerais voltaram a crescer e a atividade econômica do setor subiu 2,1% no mês de maio. É o terceiro mês consecutivo de alta. Mas a gente precisa entender um pouco mais por que é que isso aconteceu. E está conosco aqui na nossa bancada, analista e economista do Sebrae Minas, Bárbara Castro. Seja muito bem-vinda e muito bom dia para você, Bárbara. Tudo bem? Bom dia, Ibrahim. Tudo bem? Bom dia, Laura. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá. Primeiro na superfície. O que é que nos fez crescer 2,1% no mês de maio? Bom, é importante até antes entender a força, né, que os pequenos negócios, que são todos esses empreendimentos formados por microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual representam, né, na economia. Se a gente for analisar os dados da RAIS, por exemplo, né, que trata mais das micro e pequenas empresas, nós podemos perceber que 99% de todos os estabelecimentos formais aqui no nosso estado, e não é diferente no país, são pequenos negócios. Eles são responsáveis por mais de 50% da força de trabalho formal e também quase 43% da massa de salários. Então, a gente está falando de empreendimentos que são motor ali da nossa economia, né? Então, até a despeito de algumas questões um pouco mais ligadas à instabilidade econômica, política, que a gente vem observando aí nos últimos tempos, esses negócios eles têm conseguido aí ter um comportamento, um desempenho positivo no nosso cenário aqui de Estado, né, e no país também. Eu trouxe até alguns dados para evidenciar, né, essa pujança dos pequenos negócios, que é o mercado de trabalho que acabou, né, de sair, os dados do CAGED. Mais uma vez, nós tivemos um saldo positivo das vagas no mercado de trabalho e 85% dessas vagas são atribuídas no mês de maio aos pequenos negócios aqui no nosso estado, né? Sem contar as estatísticas de abertura e fechamento. Então, existe toda uma questão relacionada a esses empreendimentos que, por mais que sejam de um porte menor, né, comparado a um grande empreendimento, são empresas que têm uma facilidade muito grande de se readequar e se readaptar a mudanças no contexto econômico e a gente vem observado isso. O estado teve 3 meses de alta seguidos, né? Minas Gerais tendo esse crescimento um tanto quanto importante e superou, inclusive, a média nacional, segundo esses últimos dados. O que tem nesse setor produtivo de Minas Gerais que faz com que a gente tenha esse crescimento tão exponencial, superando até a média do próprio país? Sim, nós podemos observar em todos esses dados que eu trouxe para vocês uma força muito grande do setor de serviços, né? Que é um setor muito importante, inclusive, no PIB do nosso estado, né? Então, esses dados que tratam aí dessa movimentação, principalmente de operações financeiras, né? Que é o índice SAMAP, mostra um pouco disso, esse crescimento do setor de serviços. E outro ponto que evidencia um pouco dessa dinâmica dos pequenos negócios é que, apesar da inflação, né, ser ainda um pouco o calcanhar de Aquiles, né, do consumidor, ainda por conta de estímulos, né, e várias práticas que o governo tem adotado para estimular o consumo das famílias ainda resiste, né? Então, isso também beneficia o ambiente de negócios e, principalmente, os pequenos negócios. Do ponto de vista econômico, Bárbara, dá para contar ainda com uma expectativa de mais meses sobre essa mesma toada de alta, exatamente por esse cenário que você acabou de pontuar, uma resiliência do consumo mesmo frente à inflação e à taxa de juros? Bom, a inflação ela vem até dando alguns sinais parando de crescer, exatamente. Né? E você colocou muito bem, parando de crescer, porque ainda está alta, né? O Boletim Focus, inclusive, da semana passada, que é uma estimativa, né, dos especialistas do mercado, apontou aí pela 6ª vez
uma diminuição da expectativa de inflação para o final do ano, que ainda assim está ali quase na casa dos 6%, né? E pesa muito, principalmente para as famílias de menor renda. E te interrompendo rapidamente, só para dar informação sobre o último boletim de hoje, que a projeção de inflação caiu pela sexta vez e a estimativa para o PIB também voltou a subir. Exatamente. Então, nós temos essa semana também a reunião do Comitê de Política Monetária, que a Selic, né, a nossa taxa básica de juros, é outro fator muito importante, né, para a condução ali e para a observação da dinâmica do mercado para os próximos meses. Espera-se uma certa estabilidade, né, que o Copom defina manter em 14,75 até o final do ano e, quem sabe, com um ciclo aí de afrouxamento monetário que tende a beneficiar o crédito, né, para as famílias e também para as empresas. Deixa eu perguntar para além do setor de serviços, porque, claro, ele é uma fatia importante, mas há outros que estão alocados dentre as micro e pequenas empresas. As perspectivas são muito diferentes para esse setor de serviços e para outros setores, e tem algum destaque que você daria para algum deles que também está nessa resiliência momentânea, Bárbara? Sim. O setor de comércio segue muito a atuada do setor de serviços, né, impactado aí pela questão do consumo. Nós temos um comportamento positivo, inclusive evidenciado nesse mês de maio nos dados do CAGED, que é o da agropecuária, que teve uma projeção de safra importante, né, para esse ano e que tem, inclusive, sustentado o PIB. Né? A gente observou um crescimento do PIB no primeiro trimestre muito evidenciado pela questão do setor agropecuário. Então, por essa projeção, né, do setor, é um setor que tem perspectivas aí pela frente ainda. A própria indústria também tem dado alguns sinais de melhoria. Então, para os próximos meses, o que é importante destacar, né? Acompanhar como é que vai ser o desenrolar, né, dos principais agregados econômicos que tende a sair, né, os resultados desses indicadores para os próximos meses, e acompanhar também um pouco da confiança, né, dos índices de confiança do empresário e dos consumidores. O Sebrae, por fim, Bárbara, antes de nos despedir, quero te perguntar sobre do ponto de vista de iniciativas. O Sebrae está preparando de alguma maneira diferente as micro e pequenas empresas ou desenvolvendo estratégias para que eles venham até o Sebrae para lidar exatamente com esse momento assim, de combinação de inflação nesse cenário, o crédito ficando mais caro e ainda assim quem está precisando dele vai ter que ir atrás, né? De alguma maneira não vai poder ficar apartado disso mesmo com taxas de juros que são hoje contracionistas. Exato. O Sebrae, ele tem um amplo portfólio, né, amplas ações voltadas, né, a todos os segmentos aí de negócios, né, que abarcam os pequenos negócios, né, as micro e pequenas empresas, os empreendedores, aquelas pessoas que ainda não empreendem e que tendem a abrir o próprio negócio. A própria pesquisa GEM, que é a pesquisa global de empreendedorismo, mostra que o brasileiro tem no rol ali dos seus sonhos empreender ao segundo ou terceiro, fica sempre nessa casa, né, de terceiro ou segundo mais sonho das pessoas que abrir o seu próprio negócio. Então, o Sebrae tem várias estratégias já adotadas para apoiar, né, quem já empreende, quem está em dificuldade ou não, quem já enxerga uma oportunidade ali de alavancar o seu negócio, de abrir negócios em determinados nichos. Então, há diversas estratégias na parte de marketing, comunicação, finanças, que é um ponto fundamental e uma dor de muitos que empreendem, né? Saber como lidar ali com as suas finanças no dia a dia do seu negócio. Então, nós temos muitas iniciativas, estratégias e soluções para apoiar esses empreendedores e empresários.
Analista e economista do Sebrae, Bárbara Castro, esteve aqui conosco para falar um pouco sobre o crescimento da atividade econômica do setor de 2,1% no mês de maio, mas também da trajetória dos últimos 3 meses nessa mesma toada. Muito obrigado, Bárbara. Um ótimo dia para você. Obrigada, bom dia a todos. 8h55.